Bom dia. Dia, guerreiro. Bom dia. Bom dia, né? 5 horas e 30 minutos. Vamos falar com o nosso Pai, vamos ficar de pé, vamos buscar a presença do nosso Criador, agradecer, né? Mais oportunidade. Começando o dia com chuva, né? Chuvinha boa. Vai esfriar aí o quente, né? A cabeça. Maravilhoso e eterno Pai, Yahweh, em nome de Yahweh, aqui diante da sua presença, Pai, nos colocamos agora, agradecendo, Pai, essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, findando, meu Pai, essa semana, hoje, sexta-feira, na busca da tua presença, para aprender de ti, para buscar, meu Pai, em ti a direção, a orientação e o caminho do qual nós devemos trilhar, que através da tua palavra, tu fala ao nosso coração, e através do louvor, tu recebas, Pai, a nossa adoração. Pois assim nós pedimos, no nome de Yahshua Mashiach. Amém. Glórias a Yahweh, né? Vamos louvar ao nosso Criador, né? Com o hino da harpa de número 305. Hino 305 da harpa cristã. Campeões da luz. Hino 305. Vamos pegar o avião dele. É difícil pegar sozinho. Pronto. Soldados somos de Yahshua e campeões do bem da graça, nos exércitos de Yahweh, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Yahweh nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Yahshua. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Yahweh. Diga, breve vamos terminar a batalha
batalha aqui e para sempre descansar. Todos os que são fiéis ao bom capitão, ele receberá como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Criador quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançai, e hinos ai ao chá cantai, e da salvação falai, almas ao Criador levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com e ao Xali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Oh, aleluia, né? Campeões da luz, né? Os guerreiros, aquele a quem Yahshua comissionou, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Lá é coroa, recompensa, né? São o resultado que a gente tem da fé, a certeza, né? A salvação. Hino 308, hino 308, só o sangue de Yahshua, glórias. Hino 308 da harpa do estanho. Só o sangue de Yahshua tem poder para nos lavar e de toda mancha nos limpar. Todo que lavado for nesse sangue expiador, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Iau. Só o sangue de Yahshua guarda-nos da corrupção e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço de amor com que nos resgatou o Salvador. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Iau. Só o sangue de Yahshua tem poder de preservar o fiel que a Iau quer agradar. Todo ouro é sem valor para pagar um grande favor do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Iau. Oh, aleluia, né? Yahshua foi bem claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Glórias. Podeis assentar-se, meus amados. Aleluia.
Glórias. Oh, aleluia. Nós faremos a leitura hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e o 5, tá? Capítulo 4 e 5. O cumprimento, Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, né? Shaul, apóstolo Shaul, é exemplo, né? Por isso que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou do Machia, né? Então, é um exemplo para nós vivermos e fazermos, né, aquilo que nos é orientado. Glórias. 2 Coríntios, capítulo 4 e o capítulo 5. Verso 1: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas que se ocultam, e não andamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Ial. Antes, recomendamo-nos à consciência de todo homem, na presença de Ial, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória do Machia, o qual é a imagem do Criador. Pausa, por favor. Olha bem como Shaul, né? Não é que ele se isente da responsabilidade da perda dessas almas, mas o que ele está dizendo? Olha, o que nós podemos fazer, nós já fizemos. Anunciamos o evangelho, que é a nossa missão. Para aqueles que se perdem, ou seja, aqueles que não querem ouvir, eles estão rejeitando. Lembre-se de que ele mesmo passou por uma situação parecida com essa quando ainda era Saulo, né? Porque ele recebeu as cartas para ir atrás dos apóstolos, né, dos discípulos, na ideia de que ele estava fazendo bem a Ial, né? E quando ele se depara a um determinado lugar, né, a caminho de Damasco, a voz diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele ficou atônito: peraí, eu estou indo atrás aqui de Pedro, estou indo atrás aqui de Alrando, estou indo atrás aqui de Filipe, né? Estou atrás desse povo. Quem és tu? Eu sou Iauxa, quem tu persegue, né? Então ele mesmo se viu numa situação que ele rejeitou a salvação naquele momento, por isso que ele abraça aquilo com fé. Então, o que nós temos que fazer é o ide, né? Anunciar nos 4 cantos dessa terra, né, se possível, que Ial é o Criador, que Iauxa é o Salvador, o plano de salvação de Ial, através de Iauxa, o Machia, e falar da volta, né, do Machia, que ele virá outra vez, pregar. Quem recebe essa palavra, segundo a palavra, é salvo. Aquele que crer e for batizado, ou seja, tiver a imersão nas águas, será salvo. O que não crê está condenado. Então Shaul está dizendo: olha, nós fizemos a nossa parte, anunciamos, pregamos. Quem rejeita se perde, e quem aceita. Por que ele fala isso? Porque existe um príncipe nesse mundo, né? O Deus desse século, Satanás, que cega o entendimento. As pessoas, elas querem servir ao Criador do jeito delas, e não é assim, né? Então a gente não tem que se perturbar porque as pessoas não querem. A gente tem que se perturbar se nós não fizermos o ide. A gente tem que fazer o ide. Se eles rejeitam, é ao Machia, não é a nós, né?
5. Porque nós não pregamos a si mesmos, mas a Yahshua Mashiach como Salvador, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Yahshua. Porque Yahweh que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Yahweh na face do Mashiach. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Yahweh e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Yahshua, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Yahshua, para que também a vida de Yahshua se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Pausa. Olha a situação que nós somos colocados. Aí não é o apóstolo Shaul que está dizendo, foi o próprio Yahshua quando aqui esteve, né? Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Então, meus amados, minhas amadas irmãos, nós não temos que querer gozar o bem da terra apenas por dizer que servimos ou que somos de Yahweh. Precisamos verdadeiramente exercer a nossa função, o nosso ministério. E todos aqui têm um ministério único, igual, comum: evangelizar, pregar o evangelho. Não tem outro. Os outros aí que criaram, né, pastor, diácono, essas coisas, é questão de nomenclatura organizacional, né? Eu até acho que deve ter também questão de hierarquia, de cuidados, né, de funções, mas um ministério em comum todos nós temos, do mais antigo ao mais novo convertido: evangelizar. E como eu evangelizo, é só levando folheto, panfleto, falando? Não, o nosso testemunho também é uma evangelização, que as pessoas olham para você. Então, nós somos entregues todo dia à morte, para que vocês tenham vida. Porque as pessoas, elas se revoltavam contra quem estava pregando, não era contra quem estava recebendo. Tanto é que quem foi preso foi Shaul, né? Quem é açoitado eram eles. O povo se dispersava. Então nós somos entregues todos os dias à morte. Em qual sentido? Porque nós nos anulamos para poder levar a salvação aos quantos nós pudermos levar, né? Verso 13: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Salvador Yahshua também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Yahweh. 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, olha bem, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Irmão, não entendi nada aí. Simples, irmão. Tudo que nós passarmos aqui é temporário, tanto de bom como de mal.
tanto de bem como de ruim. Tudo que nós passamos aqui. Entendeu? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Qual a tribulação que ele fala aqui? A perseguição, as cadeias, né? Os açoites. E ele sabia disso, né? Bem nos revelou o Ruache, que o que nos espera são cadeias e prisões e açoites. Então Shaul sabia disso, mas ele continuou firme no seu ministério. Nós também temos que saber disso, irmãos. E Yahshua nos avisou há 2000 anos atrás: vocês serão odiados, perseguidos, serão presos, serão, humilhados por causa do meu nome. Por causa do meu nome, Yahshua, né? Então, ele já nos avisou isso, e a gente tem que cumprir o ministério sem medo, sem pavor, sabendo que a nossa leve e momentânea tribulação é pouco, é leve, porque quem passou mais foi Yahshua, né? O Mashiach. Nós passamos sim, muitas vezes, alguma perrenguezinha, alguma coisa, mas continuamos firmes, né? Capítulo 5, verso 1, ele fala sobre a ausência do corpo, mas a presença no Criador, né? No próprio Salvador. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Yahweh um edifício, casa não feita por mãos, mas sim nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, mas não por querermos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Pausa. A nossa ideia, a nossa visão, a nossa esperança, meus amados, não pode estar aqui. Nós temos que sair dessa cúpula, desse sistema de querer a recompensa aqui. Quantas vezes Yahshua fala isso, inclusive quando ele diz que os fariseus amam os primeiros locais na sinagoga, amam vamos dizer assim, a saudação nas praças, né? O reconhecimento, que eles já foram recompensados, estão buscando a sua glória, quando na verdade a nossa recompensa vem do céu. E quando lá nós chegarmos, não busque nada aqui, olhe sempre para o alto. Não é à toa que Davi diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, ou seja, para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós não temos que estar com o coração aqui, eu quero aqui, né? Eu vou dar 10 para receber 100, eu vou dar 1000 para receber 2000, isso não existe, né? Nós temos que ser fiéis a Yahweh, através de Yahshua, sem nenhum interesse aqui na terra, mas com o foco da salvação, porque nós temos que olhar para o que é eterno e não para o que é temporal, né? Nada trouxemos e nada vamos levar deste mundo. 5. Ora, foi o próprio Yahweh que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Salvador, visto que andamos por fé e não por vista. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Criador. 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal do Mashiach, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pausa. Olha como é interessante, receber o bem ou o mal. Qual é a ideia aqui? Com a medida que você medir, você vai ser medido. Se você plantar maçã, você não vai colher abóbora, pera, não vai. Então, meus amados, o que nós recebemos são resultados do que nós fazemos. Não adianta, porque Deus, porque Jesus, porque Maria, porque José, porque Antônio, porque a igreja, porque o pastor, porque o padre. Não adianta culpar ninguém, irmão. Nós temos que parar
ir lá para o livro da Revelação, Apocalipse 2:5, lembrar de onde caiu, arrepender e voltar às primeiras obras. Se está acontecendo algo de ruim com você, de mal, creia, tá? É o diabo, a gente sabe disso, Satanás. Mas é por permissão de Yahweh? Não, é pela não intromissão dele, porque você plantou, então você vai colher. Então nós temos que ver o que foi que a gente fez lá e resolver para poder começarmos a plantar o que é bom e colher o que é bom, né? 11. E assim, conhecendo o temor de Yahweh, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Yahweh. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Yahweh, e se conservamos o juízo é para vós outros. 14. Pois o amor do Machia nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Pausa. Veja que não é a morte apenas física, tá? Veja que ele fala de uma questão espiritual. Em qual sentido? Nós não podemos viver para o mundo. Nós vivemos no mundo, está lá em Alhana 17. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos no, mas não somos do. Ou seja, estamos aqui, irmãos, com uma missão. Não fazemos parte disso. Então, quer venha coisas boas ou coisas ruins, nós temos que focar na salvação. É isso. Não põe teu coração em nada. Se põe no bom, as pessoas se desviam. Se põe no ruim, se desvia também. Então, que nossos olhos estejam fitos no Machia, né? Na salvação. 15, olha só. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos o Machia segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Porque se alguém está em Yahushua, é uma nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está no Machia, se alguém está em Yahushua, se alguém está no Salvador, tudo é novo, irmão. Nós não vivemos mais como vivíamos antigamente no mundo, desejando apenas as coisas materiais, que elas venham, amém, a um cumprimento. Mateus 6,33, né? Quando você busca o primeiro reino do eterno e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Mas isso não é foco, isso é consequência. O foco é salvação, o foco é pregar o evangelho, o foco é ganhar almas. Esse é o foco. 18 aqui até o final, né? Ora, tudo provém de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Machia, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Yahweh estava em Yahushua, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Yahushua, como se Yahweh exortasse por nosso intermédio. Em nome de Yahushua, pois rogamos que vos reconcilieis com Yahweh. Então veja, nós nos colocamos na situação de mediador? Não. Mediador é Yahushua, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, entre Yahweh e os homens. Beleza. Mas nós somos cooperadores com Ele. É como se nós fôssemos o auxiliar, né? O substituto. Tem um técnico, tem um auxiliar, tem um presidente, tem um vice, tem um diretor, tem o vice-diretor. Então nós somos esse, nós estamos para auxiliar, nós não somos mediadores. A salvação, nós não somos a mediação dela, mas nós somos sim os intermediadores. Através de nós levamos as pessoas a conhecer a Yahushua, e através de Yahushua a conhecerem a Yahweh por meio da palavra. Então veja, nós somos
a ponte que liga, né? Não o homem a Ial, mas o homem ao próprio Salvador, a Yahshua, né? E através de Yahshua, a salvação para a vida eterna. 21, para encerrar: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yahweh. Então ele é o centro, né? Yahshua é o centro da igreja, Yahshua é o centro da palavra, Yahshua é o centro da salvação. É tudo por ele, por meio dele e para ele. Por ele, para ele e por ele. Tudo. Se não for dessa forma, está errado. Amém? São 6 horas em ponto, tá? Nós vamos nesse momento nos preparar para orar. Convido você a, nesse momento, dobrar os seus joelhos, a buscar a sua comunhão, né, com o Pai, através de Yahshua, confessar seus pecados, fazer suas petições, clamar a Ele nesse momento, tá? Vamos nesse momento dobrar nossos joelhos, vamos falar com o nosso Pai, né? Vamos orar.